A paz do Senhor, irmão e irmã. No estudo bíblico de hoje, nós vamos falar sobre a importância da oração e os 5 motivos que fazem a oração ser importante para todo o cristão. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você será abençoado e abençoada através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Miqueias Cassiano e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O que é oração? A oração, ela é uma arma ou uma ferramenta que Deus nos deixou para usarmos com sabedoria. Orar é falar com Deus. Sem a oração, não é possível comunicar-se com Deus. Não há conexão com Deus. Não há conversa. Não há intimidade. Não há a proximidade com Deus. Porque a oração, através do Senhor Jesus Cristo, ela forma como se fosse uma ponte que nos conecta diretamente a Deus. Então é através da oração que nós podemos falar, conversar e ter intimidade com Deus. Agora, me responda aqui nos comentários por que a oração ela é importante para todo o cristão. Fica comigo nesse vídeo, porque agora eu vou te mostrar 5 motivos que fazem a oração ela ser de extrema importância para todo o cristão. O primeiro motivo que faz a oração ser importante para nós é porque a oração ela nos aproxima de Deus. Mas existem pessoas que dizem assim: irmão, como é isso? Como funciona? Porque eu tenho orado. Eu tenho buscado a Deus em oração e eu sinto que eu estou longe de Deus ainda. Eu sinto que eu ainda não tenho muita intimidade com Deus. Deus ainda não se revelou a mim, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não vi revelações, eu não tenho autoridade ainda para realizar algumas coisas, ainda não fui batizado com o Espírito Santo, não tenho dons espirituais, irmão, e eu estou orando, mas meu irmão, depende da quantidade de horas que você está orando. Eu não estou querendo dizer aqui que você precisa orar 5 horas para que Deus se revele a você. Mas existem pessoas que querem orar 20 minutos e já quer ver o céu aberto, já quer ver milagres, maravilhas, já quer ter autoridade no mundo espiritual para fazer muitas coisas, expulsar demônios, mas nós precisamos nos chegar a Deus. A palavra de Deus ela diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Está em Tiago capítulo 4 e o versículo de número 8. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais Deus vai chegar mais perto de você. Quanto mais próximos de Deus nós vamos nos aproximando, mais Deus vai se aproximando de nós. Continue em oração, buscando a Deus. Se você não consegue orar ainda nem sequer 1 hora, comece aos poucos, orando 30 minutos. Depois você vai aumentando o seu período de oração. E é claro, nós não oramos somente quando estamos com os joelhos dobrados dentro do nosso quarto, não. Nós podemos orar quando vamos para o supermercado, quando vamos ao shopping, quando estamos passeando no meio da rua. Então, nós podemos ir para qualquer lugar do mundo e continuar em oração, mas não podemos esquecer de quando chegarmos em nossa casa e tivermos a primeira oportunidade, nós vamos lá, entramos no quarto, fechamos a porta e ali oramos a Deus e buscamos a presença de Deus. E eu tenho certeza, quanto mais perto de Deus você chegar, mais perto de você Deus, Ele vai se aproximar também. Como diz a palavra de Deus, mais uma vez, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O segundo motivo que faz a oração ser importante para nós é porque é através da oração que contamos a Deus as nossas necessidades, as nossas dores, aquilo que está tirando a nossa paz, que está tirando a nossa calma. Veja o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça.
Então nós precisamos fazer com que as nossas petições elas sejam conhecidas diante de Deus. Mas alguém pode dizer assim, mas irmão, Deus ele não já sabe? Deus ele já sabe o que eu vou falar. Antes que eu abrisse a minha boca para falar alguma coisa, Deus ele já sabe o que eu vou falar. Antes que surgisse ao meu pensamento o que eu quero falar com ele, mas ele já sabe o que eu quero falar. Eu sei que Deus ele já sabe. E ele sabe mesmo. A palavra de Deus ela diz que ele sonda e conhece os nossos corações. Ele disse a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que nós fôssemos formados, Deus ele já nos conhecia. Ele já sabe quais são as nossas orações. Ele já sabe tudo sobre a nossa vida. Ah, irmãos, já que ele já sabe, por que eu vou orar? Porque ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir você falar com ele. Ele quer ouvir as tuas petições. Ele quer que você conte a Ele as suas necessidades, as suas dores, as suas frustrações, as suas decepções. Faça com que os problemas da sua vida, tanto os problemas como tudo o que você recebe de bom também, seja conhecido diante de Deus. A palavra de Deus ela diz que Deus ele quer que nós busquemos e clamemos ao seu nome. Ele disse ao profeta Jeremias, no livro de Jeremias capítulo 33 e o versículo 3, ele disse, clame a mim, clama a mim e responder-te-ei. Se você clamar a Deus, ele vai te responder, ele vai responder a tua oração, ele vai trazer resposta para você, mas você precisa clamar, você precisa apresentar a ele o que você está passando, as suas dores, ao invés de você contar os seus problemas para pessoas que não vão conseguir te ajudar. Conte os seus problemas a Deus. É muito fácil para muitas pessoas ir a um psicólogo e eu não tenho nada contra. Vai ao psicólogo e conta toda a sua vida ao psicólogo, mas em casa não conta a sua vida a Deus. Conte a sua vida a Deus. Apresente a Ele as suas orações, as suas petições, porque eu tenho certeza que Ele vai te responder, porque a palavra dele mesmo diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então busque a Deus em oração e apresente a Ele as suas necessidades. O terceiro motivo que faz a oração ser importante para nós é porque é através da oração que nós podemos nos humilhar diante de Deus, mostrando a Ele a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas falhas e as nossas imperfeições. Deus ele gosta quando o crente ele se humilha na sua presença, mostrando que nós somos pequenos e falhos e que ele é grande e perfeito, e mostrando a ele o quanto nós somos incapazes sem a presença dele. Um certo dia, a Bíblia relata que João Batista, chegaram algumas pessoas a ele e disseram, João Batista, nós estamos sabendo que Jesus e seus discípulos estão batizando mais pessoas do que o Senhor. E João Batista, ele poderia ficar enciumado, mas ele não ficou. Ele disse, mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Coisa boa, meu irmão e minha irmã, é quando as pessoas olham para nós e ver em nós o brilho de Cristo. E esse brilho de Cristo, ele só pode aparecer em nossa vida se nós nos humilharmos diante de Deus. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus e nos esvaziamos diante dele, nos esvaziamos de nós mesmos, Ele vai nos encher dele mesmo e de toda a sua presença. Ele vai nos preencher. A palavra de Deus, ela diz na epístola do apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Existem muitas pessoas que se humilham debaixo das mãos dos homens, para que um dia eles sejam exaltados ou reconhecidos. Mas se você quer ser abençoado, se humilhe diante da presença de Deus.
debaixo da potente mão de Deus. Mostre a Deus as suas fraquezas, as suas imperfeições. Diga a Ele que você não pode, que você não tem, que você não é, mas que Ele pode, que Ele tem, que Ele é. Eu tenho certeza, através da palavra de Deus, que quando você se humilhar debaixo da potente mão de Deus, no tempo certo, Deus, Ele vai te exaltar. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês estão gostando desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos como esse, mais estudos bíblicos como esse. E você fazendo isso também, você vai estar abençoando o nosso canal, ajudando o nosso canal a crescer aqui nessa plataforma do YouTube. Então, nos abençoe com a sua inscrição, com o seu like e ativando também as notificações. Deixe aqui também nos comentários o seu pedido de oração, para que quando eu for orar, eu possa estar também apresentando a sua vida e a sua família em oração. O quarto motivo que faz a oração ser importante para nós é porque a oração sincera, através da oração sincera, nós reconhecemos os nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos conta no livro de Lucas, o capítulo de número 18, versículo 10 ao 13, sobre a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e outro era um publicano. E o fariseu, em sua oração, ele fez uma oração em que ele exaltava a si mesmo. Ele não se humilhou diante de Deus, mas ele exaltou a si mesmo. E levantou a sua cabeça ao céu, levantou as mãos ao céu e começou: Pai, eu te agradeço porque eu não sou como esse pecador aqui. E apontando para o publicano, o pecador, e dizendo, exaltando a si mesmo. E nós vemos que o publicano, ele não fez a mesma coisa. Ele, reconhecendo as suas falhas, quando ele começou a orar, ele reconheceu quão errado ele estava. Ele não se aproximou muito porque ele não se achava digno de se aproximar tanto do templo, mas de longe ele não levantou a cabeça, não levantou a mão, ele ficou com a cabeça baixa e ele começou, a Bíblia diz que ele batia no peito e ele dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meu irmão, não tem como uma pessoa passar o dia inteiro na prática do pecado e quando chegar à noite está somente você e Deus, e você fazer uma oração hipócrita e dizer: ah Deus, eu tenho andado tão bem na tua presença. Você pode querer fazer isso na frente de outras pessoas, para você exaltar a si mesmo, mostrar a santidade, aí na frente dos outros, aí você pode até fazer isso. Mas se você estiver sozinho dentro do seu quarto, você não vai chegar em Deus e vai dizer assim: ó Deus, você na prática do pecado, você vai chegar e dizer: olha Deus, eu tenho andado na tua presença, tenho feito a tua vontade, quando na verdade você passou o dia todo pecando. Por que você não vai fazer isso? Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai permitir, ele não vai deixar você se apresentar todo exaltado diante de Deus quando na verdade você pecou. A primeira coisa que vai acontecer é quando você for orar a Deus com uma oração sincera, somente você e Deus ali no seu quarto. Se você passou o dia e você fez ali alguma coisa que desagradou a Deus, o Espírito Santo, na mesma hora que você dobrar o joelho para orar, ele vai tocar no teu coração e vai dizer: para meu filho, calma. Primeiro, antes de tudo, você errou, você pecou, você entristeceu a Deus. Você primeiro tem que resolver esse problema, tem que confessar esse pecado, tem que pedir perdão, tem que reconhecer que você errou, porque o Espírito Santo, igreja do Senhor, ele não vai permitir a gente fazer uma oração hipócrita dessa quando nós estamos sozinhos com Deus. Por isso que a oração sincera, somente você e Deus, ela faz com que nós reconheçamos os nossos pecados. Quando a gente vai dobrar o joelho, que a gente começa a orar, a gente começa a lembrar do que a gente fez, do que nós fizemos durante todo o dia, e vamos reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, o que a gente fez de errado, e a gente começa ali a pedir perdão a Deus, como fez este publicano. Então, continue orando a Deus, porque através da oração, o Espírito Santo de Deus também, ele vai fazer você reconhecer os seus pecados. O quinto e último motivo que faz a oração ser importante para nós. Quinto e último motivo,
aqui no vídeo, pois existem muitos outros motivos que fazem a oração ser importante para nós. Inclusive, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e coloque aqui nos comentários se você quer uma segunda parte, para que eu possa estar trazendo, fazendo outro vídeo como este, dando uma continuidade à importância da oração e trazendo outros motivos que fazem a oração ela ser importante para nós. Mas vamos lá, quinto e último motivo que faz a oração ser importante para nós. É porque é por meio da oração que nós podemos ser gratos a Deus. Se tem uma forma de agradecimento que Deus ele gosta, que Deus ele ama, mais do que as ações e os presentes que a gente pode entregar a Ele, ou um voto que a gente pode cumprir, é uma oração sincera de um coração verdadeiramente agradecido. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus ela fala, irmãos, no livro de João, capítulo 11, versículo 41, diz assim: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Nessa passagem bíblica, o Senhor Jesus ele foi ressuscitar Lázaro. E antes dele ressuscitar Lázaro e fazer um milagre, ele fez uma oração a Deus. Ele mandou as pessoas tirarem a pedra, e quando tiraram a pedra, ele levanta os olhos para o céu e ele diz assim: Pai, graças eu te dou por haveres me ouvido. Nós vemos que precisamos ser gratos a Deus, irmãos. Em tudo nós precisamos agradecer a Deus. Agradecer a Ele porque as nossas orações são ouvidas. Agradecer a Ele pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pela casa, pelo carro, pela moto, ou bicicleta, ou qualquer outra coisa que você recebeu, pelo seu emprego, pelo salário recebido. Nós precisamos ser cada vez mais gratos a Deus. Se tem algo que agrada a Deus, é um coração verdadeiramente agradecido e um coração que reconhece que tudo o que tem é porque Deus ele ajudou. É porque a mão de Deus estava estendida para abençoar. Então é através da oração sincera que nós reconhecemos e dizemos a Deus: Senhor, nós somos gratos a Ti, porque tudo o que temos foi o Senhor quem nos deu. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Curta, comente, compartilhe, ative as notificações para você ser avisado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoal, vejo vocês na próxima e que Deus vos abençoe.